Márcia, a gente está com os comitês, né, Mobiliza Itaú assistindo a gente por todo o Brasil, recebemos várias perguntas aqui, acho que a gente pode comentar de algumas delas. A gente tem comitê aqui de São Paulo, do Rio, enfim, do Brasil todo participando, e uma das questões que aparece aqui é em relação a essa nossa modernidade, né, com a presença da tecnologia muito forte com as crianças, que a infância talvez seja um pouco diferente, ou não, do que alguns anos atrás. Se você acha que tem alguma atualização para ser feita na literatura hoje, se dá para ter uma linguagem diferente, mais atraente para essa nova geração, se diante desse estímulo virtual hoje tão grande, é fácil de criar interesse pelos livros? Esse é um grande desafio. Vamos pensar assim. Deixa eu ver como eu consigo responder. Eu não tenho nenhuma verdade sobre isso, né? Eu tenho inquietações e reflexões que eu fico pensando quando converso com outros adultos, leitores, que também vivem os mesmos desafios dos voluntários. É fato que as crianças pequenas hoje, elas já nasceram em um outro tipo, em um contexto social em que elas têm acesso a todos os tipos de estímulos ligados à tecnologia, que são muito distintos do livro, né? O livro, ele é um suporte, vamos pensar assim, ele é um suporte que traz nele um potencial de exploração, mas para isso a criança precisa se aproximar do livro. Eu não conheço até hoje, nunca vivi, quando vou à escola, quando converso com crianças, a repulsa ou a rejeição a um momento em que a gente senta para ler um livro para elas, se o livro foi bem escolhido. Naturalmente, se eu selecionei dentre vários um livro que vai promover uma situação gostosa, atraente, a história sendo atraente, as ilustrações sendo também acolhedoras, eu não acho que essa situação compete com a outra. Tá? O que seria essa outra? A possibilidade dos jogos interativos, dos livros que eu não tenho chamado de livros, não por preconceito, mas eu acho que assim, uma coisa é um livro como suporte em papel e um livro no suporte do tablet, em que ele é exatamente igual. Quando eu vejo lindos trabalhos, às vezes, são bem bonitos, bem trabalhados, mas eles têm aplicativos sonoros, de movimento, de descoberta, de aparecer personagens que não estavam, ou seja, ele usa recursos que são muito atraentes, mas que fazem novamente com que o leitor fique numa posição mais passiva em relação ao imaginário, né? Porque ele atua com aquele livro, com aquela história, vamos chamar assim, que tem aplicativos interativos, e ele faz com que a criança fique mais buscando a descoberta, e que é gostosa, mas que eu acho que se afasta um pouco desse outro território da literatura. Porque acho que nós, leitores adultos, e aí eu falo nós, pais, tios, avós, educadores de escola, voluntários, eu acho que a aproximação com o livro, ele vai cavar talvez uma oportunidade única. Eu tenho pensado muito nisso, eu não sei para onde vai. Mas quando a gente tem um livro para ler, eu não tenho aqui mas enfim, se a criança está lendo o livro ou alguém está lendo para ela, existe uma coisa que eu acho que é super básica. Se eu leio para alguém, Gabriela, eu estou lendo com a minha voz, né? Uma voz que é do narrador do livro, e eu estou deixando um espaço, na hora que eu tenho a minha voz e a voz do narrador, para uma terceira voz, que é a voz da criança, é a voz interna da criança.
a gente está fazendo um triângulo, que é algo muito, muito importante. Porque essa vozinha que a criança vai ouvindo, ela é a voz que nenhum de nós vai ter controle. Que são as perguntas que ela está fazendo para ela mesma, são aquelas descobertas que ela faz. Eu vivi uma vez como mãe uma experiência que me marcou muito para escrever livros, inclusive. Eu lia para minha filha alguma história, quando ela devia ter uns 5, 6 anos, e de repente ela falou: mãe, eu descobri o que é o pensamento, já sei o que é o pensamento. E eu, o que é o pensamento? E ela falou: é essa vozinha que fala comigo quando eu estou pensando sozinha, eu estou pensando na história. Ela percebeu que ela tinha uma autonomia em relação àquela história, porque ela estava pensando algumas coisas que não estavam na história. Então eu vejo que isso fomenta algo que a tecnologia, não pode substituir, que é vamos dizer assim, a construção do mundo interior da criança. As crianças têm muita dificuldade, eu vejo hoje, de ficar sozinha. Ela tem muita dificuldade de não estar em em constante, não eterna, em constante interação com alguma outra coisa, né? Então, o livro, ele faz com que a gente ouça a nossa própria voz. O livro permite aquilo que o filme muitas vezes não permite. Eu como leitora, você como leitora deve fazer isso, e as crianças podem também. A gente começa a ler e de repente alguma coisa pega a gente e a gente para, ou para conversar com o mediador e faz a pergunta, ou a gente para conversar com a gente mesmo, né? Eu muitas vezes estou lendo um livro para minha idade, naturalmente, né? Sei lá se existe livro para idade, um livro para adulto, vai. Eu paro, ou eu atravesso o livro com os pensamentos, ou algo faz com que eu volte algumas páginas atrás para entender melhor, né? Então, isso tudo, eu acho que as novas tecnologias, elas desenvolvem outras competências na criança, que talvez nós só saibamos daqui a alguns anos, né? Agora, o livro, ele desenvolve o mundo interior. E eu acho que se a gente não tiver o mundo interior, né, quando nos tornamos adultos, quando a vida bate na nossa porta com coisas desagradáveis ou com grandes alegrias, a gente precisa saber conversar com a gente mesmo. Eu acho que nisso o livro é insubstituível. A Ana Maria Machado, outro dia, eu li um texto dela, uma entrevista, em que ela falava assim: os livros podem ser digitais, mas a literatura não é digital. Porque quem escreve, quem lê, esse diálogo, ele não é digital, ele é do humano, né? A tecnologia não dá conta da interação, né? E o livro, eu acho que promove isso, de construção de mundo interior, de repertório, que às vezes os aplicativos não permitem, né? Acho é uma conversa complexa essa. E me faz pensar também na questão da contação de histórias, né? Também. Claro que diferentes estímulos são importantes e desenvolvem competências, habilidades diferentes, né? Também nas crianças. E a contação de histórias é super encantadora, né? Tem um jeito de provocar a criança de uma forma diferente, mas também tem muito mais da interpretação de quem oferece a história, né? Quando ele coloca uma voz bem malvada numa bruxa, por exemplo, talvez para a criança a bruxa não fosse tão malvada assim, né? Também o jeito não. dela interpretar a história. Agora, a contação, outro dia eu estava pensando sobre isso, não sobre a contação. Mas por que muitas vezes a gente tem tanta necessidade de colocar ilustração nos livros, né? A contação, claro que ela é mediada pela interpretação que o contador tem da sua plateia. E a gente até dos próprios filhos, eu fazia isso.
né? Você talvez faça, os voluntários que estão nos assistindo também, se a gente conta uma história. A gente puxa um pouco para um lado, se a gente vê que está tendo interesse, a gente prolonga a história, né? A gente cria situações que a gente conhece daquela criança, enfia na história, né? É algo bastante mágico. Por outro lado, a criança não tem nenhuma referência de ilustração. Ela está a serviço do imaginário. Ela ouve, e se a gente conta uma história, conta, não lê, ou pode até ler sem mostrar a ilustração, eu acho que equivale um pouco. Cada criança vai imaginar aquele personagem de uma maneira. Cada criança vai imaginar o cenário de uma maneira. Né? E essa capacidade de fomentar o imaginário, ele é bárbaro, porque quando a gente pede, por exemplo, para uma criança descrever ou desenhar algo que foi contado ou que foi lido, cada uma vai mostrar para a gente que viu de outra maneira, né? E quando a gente assiste a um filme, ou quando a gente apresenta um livro ilustrado, muitas vezes a compreensão, o imaginário se foca naquela figura, né? Induzido. Eu não sei se é uma condução, né? Então a contação ela substitui, acho que primeiro porque ela é a primeira forma de passar a literatura oral, foi a contação, né? Em épocas em que ninguém lia, o livro não era presente nas comunidades, e isso ainda é muito forte no Brasil, né? Nós temos muitos Brasis, né? E então a gente está aqui numa cidade grande, mas a contação é muito importante e reforça esse imaginário, que eu acho que é o que o livro também oferece, né? Eu queria te fazer uma pergunta em relação às temáticas da literatura. Você comentou que para você toca mais falar das relações e tudo. E a literatura infantil, assim como a adulta, pode tratar de temas mais leves, divertidos, alegres, ou de questões mais profundas até, de separação, de morte. Sim. Como é que você vê essas possibilidades da literatura? Eu, como disse a vocês, a Márcia, escritora, eu como escritora, tenho muita atração para falar sobre o humano, né? Isso talvez pela minha história pessoal, pela minha trajetória como leitora, isso me interessa, né? Mas até mesmo as coisas sérias podem ser faladas com humor, né? De maneira divertida. Aliás, a vida pede da gente muito bom humor para enfrentar as dificuldades, né? Muitos recursos. Então, os temas para as crianças e na literatura para os adultos também, eles trazem uma capacidade de fazer com que o leitor dialogue com aquilo que está sendo, ao qual ele está sendo convidado a entrar. Então, eu vou dar um exemplo meu aqui, por exemplo. Esse livro aqui eu fiz em parceria com o autor gaúcho, uma coleção, são 4 livros, tá? Um dia eu convidei o Caio, vou contar porque eu acho que exemplifica um pouco isso, falar sobre qualquer tema para criança. Eu falei, Caio, vamos fazer uma história na qual a gente faça historinhas pelo ponto de vista de um narrador masculino e de um narrador feminino. Então nós escolhemos temas e fizemos entrevistas com muitas crianças, ele lá no Rio Grande do Sul e eu aqui em São Paulo. Então a gente pensou historinhas apaixonadas que falavam do apaixonamento na infância, né, de quando aquela menininha começa a achar aquele garoto super fofo ou vice-versa, ou não é uma questão de gênero, qualquer tipo de atração afetiva. Aí a gente viu que na infância também é muito comum, a gente fez historinhas bem asquerosas, porque as crianças super fazem coisas de provoca, que é nojento, que gosta, que... Aí a gente fez também historinhas bem assustadoras, que era para contar casos que podem dar medo, né, que promovem uma relação assim de não compreensão.
fizemos também historinhas bem mentirosas. Eu até contei na minha personagem essa história da minha irmã, né, que ela acreditava em um monte, mas era uma menina que inventava muitas histórias, né? Ela dizia que ela tinha um hipopótamo de estimação, de verdade, ela dizia uma série de coisas. Então, assim, por meio desses 4 livros, a gente começou a trabalhar com temas que estão na infância, de alguma maneira, e muitas vezes todos eles tinham muito humor. Mas a gente falava de coisas sérias. O ciúme estava aqui, a cumplicidade entre irmãos estava aqui nesses livros, a relação entre colegas na escola estava nesse livro. Nessas Apaixonadas era uma menina que gostava de jogar futebol, que gostava sempre de brincar com os meninos, e um dia ela foi escolhida para ser noiva numa festa junina, e ela achava aquilo a coisa mais terrível do mundo. Como ela podia ser noiva, se ela era uma menina moleca, né? Então, a literatura para criança pode falar de todos os temas, porque todos os temas estão presentes na vida da criança. Uhum. Não tem criança até 10 anos que não vá conviver, a não ser que a gente a coloque não sei aonde, numa redoma, que não vai conviver com algum drama de doença na família, muitas vezes com a separação de pais, muitas vezes com violência doméstica, não necessariamente na sua casa, mas no seu entorno, não vai conviver com perdas de avós, infelizmente às vezes até de próprios pais, de um colega de escola. Se a gente olha para a nossa infância, eu acho que isso é legal os voluntários, os educadores pensarem. Se a gente olha para a nossa infância, até os 10 anos, e pensa assim, quantas coisas aconteceram na minha vida que talvez um livro pudesse ter me mostrado que eu não estava sozinho, que existia isso também no mundo. Situações de ciúme, situações de briga, situações de se sentir abaixo do rabo do cachorro, tudo isso acontece, pais que perdem emprego, mudanças de casa, mudanças de escola. Então, as crianças entram em contato com temas difíceis e a literatura pode ser um acolchoado, assim, em que por meio do humor, da brincadeira, da poesia, ela pode conversar, né, com ela mesma. E eu acho que isso, só para complementar, a disponibilidade que nós adultos temos na hora da escolha, né? Porque se a gente tem um monte de livros, sei lá, aqui estou com um monte de livro, por que eu vou escolher esse e não aquele? Eu tenho que conhecer para quem que eu vou ler. Sim. Né? Isso é um critério básico. Mas eu posso, e eu conheço muitos educadores que falam, não, esse aqui não, esse é muito triste. Esse não, esse aqui vai provocar algumas discussões que eu não vou saber depois conduzir. Esse aqui, ou seja, sobra o quê? Sobra aquele livro que é, vamos dizer, que não é gerador de nenhum tipo de conflito. E que são bons da gente ler. São livros para divertir, são livros para rir, mas não são livros para falar sobre a vida. Então, acho que, claro, ninguém vai nocautear uma criança só com temas pesados, mas assim, oferecer de vez em quando faz crescer. Por isso que é boa a diversidade do diversidade acervo do acervo. Estou aqui pensando, enquanto você fala, que os nossos voluntários, muitas vezes eles vão ler em abrigos. Isso. E eles têm uma convivência, né, com crianças que estão em alguma situação de fragilidade, afastadas da família e tudo. Você tem alguma recomendação, alguma dica, algo que você gostaria de falar para os voluntários, assim, pensando que eles vão realizar ação de leitura para qualquer criança, né? Olha, puxa, isso é uma coisa difícil. Eu acho que, retomando um pouco o que a gente já conversou, e talvez sirva até um pouco para falar uma situação, Gabriela, que eu contei para você, mas a semana passada, eu estive no Rio de Janeiro e vivi uma situação muito inédita na minha história, que talvez os voluntários já tenham vivido, eles vão reconhecer. Eu fui conversar com crianças em uma biblioteca e eram crianças que foram
levadas para conhecer uma biblioteca, porque elas nunca tinham conhecido, e eram crianças de 2 abrigos do Rio de Janeiro. São essas crianças tuteladas pelo Estado, que foram retiradas das famílias por proteção, por N motivos. E foi muito interessante que eu não sabia que seriam crianças de abrigo. Eu tinha o meu acervo, eu ia falar como autora. Então eu tive que, na hora, selecionar alguns livros meus, que eles não me conheciam, eles não tinham prática de ir à biblioteca, eles tinham pouquíssima prática de leitura. Crianças de todas as idades, tinha de 4 a 16 anos. Algumas crianças que não olhavam na minha cara, que mostravam fisicamente que estavam desagradadas de estarem lá. E eu falei, puxa, o que eu faço? Né? Então eu fui selecionando, eu acho que nisso a gente tem que ter um jogo de cintura, desgraçado. Então eu olhei para os meus livros e falei, qual deles eu vou poder contar que sirva para todas as faixas? Qual deles eu vou falar de situações, eu vou poder ler alguns que sejam curtos, naturalmente, pelo contexto, mas que eu não vá falar de família perfeita, ou que eu não vá contar sobre umas situações que eles não vivem e não viverão. Até porque cada um daquele ser tinha possivelmente um repertório de vida que eu não tinha ideia de qual era. Então eu acho que nessa hora a gente tem realmente de ser ágil, né? Às vezes até de adaptar o livro que a gente está lendo. Eu fiz isso, né? Então, por exemplo, esse foi um que eu peguei, esse A Tartaruga e a Boneca, eu falei, essa é uma história de amizade. Eu falei, então amizade, eles têm dentro do abrigo, eles se cuidam. O mais velho cuida do mais novo, eu via isso até fisicamente lá na biblioteca, e eu falei assim, e priorizava, esse é um livro que fala que às vezes o amigo, o melhor amigo, é aquele que está com a gente o tempo inteiro, e não aquele que a gente fica buscando como um ideal, né? Eu falei, eu acho que esse vai dar certo, esse eu vou poder conversar, e foi um livro bom. Eu peguei para ler um outro livro que finalizava com pais dando beijinho na cama na hora de dormir. Aí eu tive que trocar os pais, porque eram crianças que não estavam convivendo com os pais. Né? Então eu precisei falar que quem cuida da gente, de fato, é aquele que se preocupa. E que o legal era a gente receber carinho, afeto, beijos de quem se preocupa e quem nos abriga, quem nos acolhe, né? E aí eu fui vendo essas crianças com interlocução. Eu acho que essas dicas para os voluntários, primeiro que tudo, eles já são o máximo de serem voluntários, né? E de abraçar essa causa, essa importância de levar livros, levar histórias, levar, por meio da história, pontes para essa criança poder se desenvolver talvez depois sozinha. Se ela gostar muito dessa experiência, ela vai ver que ela pode depois viver essa experiência sozinha. E se ela não tiver essa experiência na primeira infância, talvez ela não tenha a chance de descobrir. Então, eu acho que a maior dica é sempre a sinceridade de quem seleciona o livro e a disponibilidade para conversar sobre o livro. Não li o livro e acabou. Eu acho que é o ler o livro e aí? Né? Quem trocar, quem achou alguma coisa, quem sentiu que nem a personagem, quem descobriu uma outra situação que não estava, né? E se colocar sempre como um leitor. Aquele que lê para a criança também é um leitor, tanto quanto a criança. Então, gerar situações de conversas entre leitores. O que eu já aprendi com os meus alunos quando eu dava aula e eu lia com eles, que eu sempre lia quando dava aula para pequenos, eu achava mais importante essa hora da leitura do que, por exemplo, a hora da matemática.
Porque eu achava, isso era meu, não estou falando contra, mas eu achava que a história ele levava para a vida inteira, né? Depois, quando eu trabalhava com as crianças mais velhas e a gente tinha que adotar livros, eles sempre perguntavam, professora, para quando é o livro? E eu sempre respondia, para a vida inteira. Como assim? Um livro que você lê é para a sua vida inteira. Ele pode ou não ficar em você, mas se ele ficar, você vai levá-lo, né? É uma bagagem. Então, eu acho assim, e vivi também muitas situações em que alunos me faziam ver coisas que eu não tinha visto, sobre, às vezes, o meu próprio texto. Então, a disponibilidade para dialogar, eu acho que é o básico na hora que a gente está lendo. Às vezes, colocar vários livros no chão, pedir para eles escolherem. Sim. Sem que a gente tenha essa, vamos dizer, onipotência de que eu vou escolher o melhor. Vamos experimentar, experimentar livros. Acho que, assim, por exemplo, a biblioteca e tal, quando chega em algum ambiente, tem livros sempre com muita qualidade. Eu sei que eles foram cuidadosamente pensados pela diversidade, né, pela faixa etária, pela possibilidade de conversar sobre temas diferentes, a diversidade estética da ilustração, né? Então, isso tudo é motivo de leitura. Por que você gostou mais desse e não desse? Né? Qual desses você gostaria de ler para alguém? Por quê? Né? Então, não existe receita. Não. Eu acho que existe disponibilidade, né? Tá aberto a descobrir, né? Há adultos que acham que é mais difícil ler um livro para criança do que é. Eu acho que é muito fácil, muito gostoso. E você estava falando que o adulto que oferece a leitura também é um leitor, né? E é verdade, os livros de literatura, bons livros de literatura infantil, eu acho que nem são infantis, são bons Também livros de literatura. Ponto, também acho. Né? Tem muita coisa para entregar para o adulto, para a criança, Pra nessa relação. sem dúvida. Márcia, eu ficaria aqui conversando com você mais um tempão, tenho certeza que os nossos voluntários também. Tem várias perguntas aqui que a gente não conseguiu responder, tem gente dizendo que amanhã foi ótima, querendo saber qual o livro que você mais gostou de escrever, enfim, acho que a gente pode tentar responder as perguntas depois, não vamos conseguir responder tudo por conta do nosso tempo. Eu posso me disponibilizar a responder por e-mail, acho se você que seria quiser, bacana, acho que os voluntários vão gostar bastante. Com maior prazer, você me passa tá e depois você replica. E eu quero assim, te deixar à vontade para deixar alguma mensagem final, se quiser, enfim, te agradecer muito pela disponibilidade desse papo bom aqui com a gente hoje. Puxa, primeiro eu queria dizer que eu acho que eu falo demais, porque se eu não falasse tanto, talvez desse. Então eu peço desculpa a quem está assistindo e não teve sua resposta, mas me comprometo, isso eu faço com o maior prazer e com muito gosto. Eu acho dica uma coisa difícil de ser dada, porque a gente se envolve com a pessoa quando a gente está olhando para ela, né? E vendo as necessidades. E o que eu acho é aproveitar, não sei se é dica, mas em cima do que eu tentei passar, aproveitar todos os momentos que nós tivemos de possibilidade para levar para o livro. Leva para o livro. Nem sempre a criança na sua vida, no seu cotidiano, ela vai sozinha para o livro. Ela vai para outras situações de interlocução. É gostoso brincar, é super necessário brincar, é super necessário estar atento a tudo que existe no mundo, a vida está chamando, mas busca esse momento dessas vozes, né, de você poder conversar com alguém, seja na hora de dormir, seja na hora de um domingo. Ao invés da gente ver um filme, vamos também às vezes ler um livro e estreitar laços, né? Acho que o livro, no mundo que a gente vive, ele é um excelente aliado para a gente criar laços afetivos, de relação, né?
E isso que nos distingue enfim, dos outros animais, são aqui, né? Nós promovemos laços. E a literatura, ela traz isso. Cada vez mais ela pode ser um abrigo, ela pode ser um conforto, ela pode ser um tema de instigar para ir buscar um outro livro. Então, assim, promover diálogo. O livro não se esgota nele. O livro é uma porta, né, para outros livros, para outros papos, para outras situações. E é como eu vejo. Eu, hoje, leitora, né, ainda vou buscar abrigo nos livros. Então, talvez a gente possa fazer isso, né? Não sei. E acho que as bibliotecas estão oferecendo esse recurso, acervo. Eu acho que é muito importante sempre frisar isso, porque esses livros que chegam, né, aos voluntários e que são levados a instituições, eles podem, eu não vou dizer a onipotência de mudar a vida de alguém, mas pode dar chances de que essa pessoa encontre ferramentas para mudar a sua própria vida, né? Ele é um passaporte. A gente fala que ler para uma criança isso muda o mundo, às vezes parece muito grande, mas pela conversa que a gente teve aqui hoje, eu tenho certeza que saímos todos mais inspirados para ler muito mais ainda para as crianças, por toda a transformação que pode realmente trazer. Eu acho que a gente precisa acreditar que se nós não acreditarmos, quem vai ler para elas, não é? Então vamos lá, a gente promove e acredita.